queremos propor para que a gente faça em grupo e gostaríamos de contar com a participação de todos. Fiquem à vontade para escrever aqui na barra embaixo do Zoom, tem a seção de chat, o chat, onde todo mundo pode deixar a sua pergunta, a gente vai tentar responder na medida do possível, e também teremos os espaços abertos para pergunta, onde vocês poderão fazer através do microfone. Fiquem à vontade para ficar com suas câmeras ligadas ou desligadas, e espero que vocês aproveitem. Então, para o próximo slide, eu vou compartilhar com vocês aqui a programação de hoje. Primeiro nós vamos ter uma fala da Daniele, vou apresentar todo mundo para vocês também em 1 minuto. Depois o nosso palestrante convidado, que é o Cristiano, uma sessão de perguntas e respostas em relação a essas duas temáticas que vamos propor aqui para vocês. Depois faremos uma atividade em grupo, onde nesse momento sim são todos convidados e encorajados a participar ativamente, né, dando a contribuição de como a situação proposta acontece na instituição de vocês. E para fechar, teremos uma fala da Mariana, da equipe da Tenirim também, e outra sessão de perguntas e respostas. Então, para o próximo, antes de começar, eu vou contar para vocês quem é que vai estar aqui com a gente. Nosso palestrante convidado, como eu já disse, ele é o Cristiano Pinto, ele é gerente de tecnologia da informação de uma das nossas instituições clientes aqui do Brasil, que é a Dom Helder, fica lá em Belo Horizonte. Então, Cristiano, agradeço já de antemão mais uma vez a sua colaboração, a sua participação aqui e a disponibilidade em compartilhar com os demais colegas. Né? Vamos ter também a fala da Daniela Iroque, ela é nossa consultora de serviços acadêmicos da Tenirim Brasil, exclusiva para o nosso Brasil, então ela não deixa ninguém desamparado em relação à utilização da ferramenta. Também vamos ter a Mariana, que é a nossa diretora regional de marketing, embora esteja baseada em Nova York, a Mari ela é brasileira, e ela que encabeça a nossa equipe toda de marketing, cuidando com bastante carinho aqui do nosso mercado. E também temos a presença deles aqui, não como palestrante, mas para conhecer todos vocês. Temos a Carolina, que é a nossa diretora da Tenirim América Latina, diretamente do México. Temos o Roberto Rodrigues, que ele é gerente territorial da parte comercial também. Ele fica baseado no Uruguai, mas ele tem grande participação aqui no Brasil. Ele me ajuda a tomar conta da parte da região sul. Também toma conta do Uruguai, Paraguai, Argentina. Temos o André, que está no desenvolvimento de contas, também está lá no México, mas é brasileiro, ajudando a cuidar do nosso território. Peço desculpa pelos meus cães no fundo, que estão querendo participar também, mas como acredito que todo mundo está mais ou menos na mesma situação, trabalhando em casa, às vezes acaba fugindo um pouco do controle. Então, desculpa pelo inconveniente. A Camila, que é a nossa consultora de marketing, dedicada exclusivamente aqui ao Brasil, com o nosso conteúdo que vocês recebem nas newsletters, e também do México, dando um apoio estratégico. Temos a Stephanie e o Alex, que estão aqui também. Depois eles podem dar um oizinho para vocês. E eu sou a Marina. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Pode ser que a gente venha se conhecer daqui um tempinho, caso você ainda não seja um dos clientes aqui da Tenirim. Então, com isso, eu encerro a minha introdução. Vamos dar início, então, ao nosso evento. Vou passar a fala para a nossa primeira convidada, Daniele, nossa consultora de serviços acadêmicos. Dani, muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Mari. Boa tarde para o pessoal. Obrigada pelo tempo e participação de vocês. A gente sabe que o tempo é preciosíssimo, ainda mais nesse cenário que a gente tem vivido, de milhares de adaptações, enfim. Então, muito obrigada. E aí, para aquecer nossa conversa, então, hoje, né, falando sobre a virtualidade, enfim, a avaliação e tudo mais, quero compartilhar com vocês algumas boas práticas e algumas reflexões em relação ao tema, né? E aí, quando a gente pensa, como é que a gente faz, enfim, uma avaliação, né, remota, como a gente trata com virtualidade, acho que várias questões emergem, né? E aí,
Uma delas, assim, como é que eu trato o tema de integridade acadêmica dentro de um cenário de virtualidade? Como é que a gente lida com isso? E aí tem alguns pontos que eu gostaria de discutir com vocês. Então, a primeira é assim, quando a gente estabelece um relacionamento, né, um vínculo entre o professor e o estudante, isso é uma questão muito positiva, na verdade, para diminuir, enfim, a questão de, vamos dizer, trapacear do aluno, porque o aluno ele começa a estabelecer uma relação com aquele professor, ainda que seja remoto, que ele nunca tenha visto o professor fisicamente, ele começa a criar um respeito, um compromisso com aquele professor, né? E aí a gente fica pensando, tá, mas como é que eu vou fazer isso de uma maneira online? E aí é legal a gente pensar assim, tudo bem, o aluno está começando na virtualidade, mas ele conhece esse professor? Como é que ele tem um canal de comunicação com esse professor? Ele sabe quem é? Já viu esse professor? Então, de repente, assim, recursos como o vídeo de apresentação ou um fórum de apresentação em que o professor ele vai se apresentar, que as pessoas postam fotos, que elas mostrem elas mesmas. A gente gosta, né, de trazer uma um tom pessoal, assim, colocar cara nas pessoas, a gente gosta disso, a gente precisa disso. Então, é muito legal, de repente, pensar em que espaços que a gente está criando para fomentar esse vínculo, né? E fortalecer efetivamente esse relacionamento. Então, assim, blogs também, tem um blog colaborativo, um site da turma em que todos possam compartilhar e o professor seja ali um mediador. Enfim, esse tipo de discussão, pensar em como é que a gente usa a tecnologia para conectar as pessoas e fortalecer, porque é importante a gente pensar, e a gente vai conversar um pouco sobre isso ao longo desse encontro, a tecnologia ela é meio, né? Ela não é fim. Então, como é que a gente está usando isso para fortalecer? E aí, por que a gente fala tão forte de fortalecer esse relacionamento? Eu usei 2 pesquisas para a gente falar um pouco sobre o tema e depois eu compartilho esses artigos com vocês, que são 2 coisas, né? Essas pesquisas, elas revelam que quando o aluno ele respeita o professor, a chance dele trapacear vai diminuindo e que também a relação entre o aluno ter clareza de por que ele está ali aprendendo aquele conteúdo, né, e o propósito daquilo, então, é inversamente proporcional à desonestidade acadêmica. Ou seja, quanto mais o aluno vê sentido em estar ali fazendo aquilo e tem um vínculo com o professor, menor e mais diminui a chance, então, dele trapacear, dele copiar e colar, simplesmente porque, sei lá, tinha que fazer, era protocolar quase, e não viu valor naquilo. Né? Então, se vocês quiserem, depois desses artigos, vocês mandem no chat, eu compartilho o link com vocês, são 2 artigos em inglês. Mas é legal, assim, para vocês começarem também, quem está passando por esse processo de adaptação, começar a orientar, né, um pouquinho de como é que vocês pensam em usar as tecnologias para fortalecer esse relacionamento entre professores e estudantes, tá? Pessoal, se tiverem dúvida, pergunta para mim, mandem no chat que a gente vai aí respondendo vocês. Daí no próximo slide, então assim, entendi, preciso ajudar, então fortalecer o relacionamento entre professor e aluno. Tudo bem, então tá, minha relação tá boa, eu criei de repente ali uma relação bacana, meu professor ele se apresenta, os alunos se apresentam, posto cada um vídeo sobre ele, sabem quem são, o que eles querem, entendem o propósito deles estarem nessa aula. Mas ainda assim, eu tenho uma questão que eu preciso que eles entendam que é importante não fraudar, não trapacear, não copiar. E aí a gente entra num outro pilar que é assim, clareza na integridade acadêmica. E aí parece muito simples, mas assim, clareza no que é integridade acadêmica. E aí eu vou trazer de novo mais pergunta do que resposta, né? Então, vocês têm claro o que é integridade acadêmica para vocês e para a instituição de vocês? Porque é importante que o aluno saiba o que é isso, ele tenha clareza, né, dos conceitos, o que é integridade acadêmica, qual a expectativa em relação ao trabalho e à atuação dele dentro desse universo, né? E quais são as políticas que a universidade tem, que a universidade ou a instituição de ensino, de maneira geral, adota. Né? Então, é importante ter essa comunicação e essa clareza. Então, assim, eu tenho políticas, essas políticas elas estão disponíveis, elas são apresentadas para o aluno em algum momento, ele sabe o que é esperado dele. Então, assim, é de construir de fato uma relação transparente nesse sentido e que as informações estejam acessíveis. Existem instituições, por exemplo, né, uma prática de clareza na integridade acadêmica, desculpa, ou é uma página em que eles descrevem boas práticas de integridade acadêmica e aí pode apresentar, né, enfim, ferramentas e recursos que são utilizados para o que é integridade acadêmica, como é que a gente preserva, o que é uma escrita original quando a gente fala de trabalhos, né, acadêmicos, a política da instituição de fato, o que é esperado, quais são as regulamentações, qual que são, inclusive, medidas cabíveis, de repente, né, ou processo de averiguação. Então, é importante que os alunos tenham isso.
existem algumas instituições que até adotam o código de honra. Então, o aluno vai fazer uma prova online e aí, antes dele começar, tem um código de honra curtinho que o aluno já conhece, porque não adianta você jogar um código de honra, sabe? Mas, assim, explicar, dar sentido àquilo. Aí o aluno vê o código de honra, ele aceita aquilo porque ele está dentro de um universo aí, de um arcabouço em que aquilo faz sentido, né? E aí, né? E acho que é bem bacana a gente pensar sobre isso, ter essa clareza aí sobre o que é para o aluno. E aí, por fim, então eu tenho uma relação bacana entre os meus alunos e meus professores, eu tenho clareza no que é integridade acadêmica, e aí o meu aluno está engajado nisso, entende o valor daquilo, e aí a gente precisa falar, tudo bem, entende isso, e agora nesse cenário de pandemia principalmente, como é que a gente faz? E aí eu preciso de ferramentas e recursos. Então no próximo slide, é justamente quando a gente fala assim, né? Ferramentas é o quê? Tecnologia de apoio. Então, tecnologia é ferramenta para a gente desenvolver e fomentar e fortalecer essas relações. E aí as tecnologias, elas podem ser apoio em que sentido? Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma na qual eu faço provas e aí eu consigo randomizar questões, eu consigo estipular tempo para que seja justo para todo mundo fazer dentro do mesmo tempo. Ou, por exemplo, eu tenho todo mundo conectado no Zoom, que nem a gente está fazendo a prova, o professor está vendo as cabecinhas todas para tentar ver se eles estão abaixando, olhando em outros materiais, né? Existem, inclusive, alguns softwares que travam navegadores, enfim, existem diversas soluções, mas a tecnologia, ela não vai se resolver por si só, ela precisa que você tenha, então, relacionamento entre professor e aluno, você tenha clareza no que é integridade para saber quais são as ferramentas que você quer usar para compor, então, esse cenário e aí esse instrumental, né? Acho que isso que é a parte bem importante. Então, a tecnologia, ela vai ser o apoio para toda essa ideia, para toda essa construção aí. E aí, como eu falei, minha apresentação traz mais perguntas e coisas para pensar. Como é que vocês, a instituição de vocês, pensam essas coisas, então? Tá bem? Que legal. Ô, Dani, e você dentro do seu papel aqui na Tanirim, quando no seu primeiro, segundo contato com as instituições, você consegue guiá-los para trilhar esse caminho de sucesso conosco em cima desses conceitos que você passou? Sim, na verdade, assim, eu sou a pessoa que mais vai fazer perguntas, porque não existe uma receita de bolo, vamos dizer assim, Mari, né? Não é uma coisa que eu pego uma caixinha, abro e falo, ó, faz assim, assim, assado. O que a gente vai ter que entender é a instituição, o propósito, o que elas buscam, o que elas querem, o que elas acreditam, como elas querem ser reconhecidas. E essas respostas vêm da instituição e dos profissionais que vão a reger, e das pessoas, na verdade, que é a forma, né? Porque qualquer instituição ela é feita por pessoa. E aí, sim, com essa conversa, a gente vai, então, entendendo melhor para eles poderem trilhar o caminho. Então, na verdade, você é a pessoa que vai fazer a pergunta e vai apoiar e vai falar assim, ó, a gente tem milhares de opções, mas quem vai efetivamente fazer as escolhas é sempre a instituição. Eles sempre têm a liberdade de fazer as escolhas em cima do que eles acreditam, né? O que a gente vai fazer é apoiar eles e falar, vamos junto, olha, tem isso, tem aquilo, compartilhar boas práticas, isso é uma coisa que a gente gosta de fazer. Um exemplo é trazer aí o Cristiano com super caso de sucesso para compartilhar boas práticas. Ele já sofreu aí com algumas coisas, ele também tem vários méritos em relação ao projeto que ele desenhou, e aí ele compartilha boas práticas, né? E aí as pessoas ouvindo da experiência também vão encontrando seus próprios caminhos. Acho que o bonito da educação, enfim, e da conexão humana, ela é isso, né? Enfim. Que legal. É este ponto, né? Enfim. Aí também, Maravilha. pessoal, se tiverem dúvida, eu vou fazer assim, eu vou aproveitar e vou mandar no chat os 2 artigos que eu comentei, um que fala sobre as pesquisas que falam da relação entre professor, aluno e a diminuição aí das irregularidades, e também o aumento do propósito de quando o aluno vê o sentido no que ele está fazendo, está relacionado à diminuição da desonestidade acadêmica, por assim dizer, tá bem? E aí, eu encerro, falei super animada, gente, me desculpem, comi um pouquinho de açúcar no começo do evento, estou assim, super agitada. Se alguém não entendeu alguma coisa, mandem aí no chat e eu passo a palavra então para a Mari e para o Cristiano. Obrigada, gente. Legal, obrigada, Dani. Obrigada por compartilhar com a gente. É super importante que todos vocês conheçam a nossa equipe, quem vai eventualmente lidar com vocês, né? E a Dani é uma das pessoas fundamentais aqui no Brasil, porque aqui mesmo no território brasileiro, estou eu, Dani
e Camila dando apoio em marketing. Os outros que são brasileiros, eles apoiam o nosso país, porém eles estão fora daqui do Brasil. Então, agora eu vou passar a palavra para um dos nossos maiores parceiros que temos aqui na Turnitin Brasil, o Cristiano Pinto. Ele é, como eu já disse, ele é da parte de tecnologia da Dom Helder. O ano passado ele foi um dos finalistas de um prêmio que a Turnitin promove, que é o Global Innovation Awards, que é baseado nas boas práticas e no sucesso, nos alcances que as instituições usuárias têm utilizando o Turnitin. Então, com muito orgulho, muita honra, muito obrigada mais uma vez, Cristiano, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui para compartilhar a sua experiência, a sua visão com todos os demais. Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí da experiência que a gente vem fazendo, né, lá na Dom Helder e na Engie também. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês só confirmam para mim se está ok. Perfeito. Então, eu sou da área de TI, né? Sou da área de tecnologia. Lá na Dom Helder eu trabalho há 14 anos. E por me aproximar bastante assim, da parte de negócio, né? Na parte pedagógica, dos pró-reitores, eu tenho contribuído muito também nesses projetos mais ligados à parte de ensino. E aí, nesse momento de isolamento, a gente, pegando um gancho aí da apresentação da Daniele, a gente teve que responder 2 perguntas, basicamente, né? E a primeira é, como vão ser as aulas no isolamento? Né? Isso foi o primeiro passo da virtualidade, né? Que a gente teve que responder para os alunos, para os professores, para os funcionários, para nós mesmos, né? Como que a gente vai continuar daqui para frente? E aí, no momento, eu vou falar um pouquinho ali do calendário, né? De ações que a gente acabou adotando. A gente criou essa comissão que a gente denominou SEMPRE, né? Que é uma sigla para a continuidade do ensino presencial. Apesar de que a gente entende que o presencial a definição de presencial já foi ajustada, né, com essa questão do isolamento, a gente acha que não existe mais o presencial, a gente consegue entender que esse agora é um novo presencial, o que a gente está fazendo aqui agora já é um formato presencial também. Mas a gente precisava trazer um pouco de empatia também para os alunos e para os professores que estavam ali no momento de mudança drástica, né, de tudo, assim, de vida e tal. Então, a gente baseou todas as nossas ações em cima desse sinônimo ali, né, dessa sigla que a gente criou para trazer um pouco mais de tranquilidade. E apresentando um pouquinho da gente, né, nós somos parte de uma rede internacional de instituições jesuítas. No mundo são mais de 200 universidades e a gente tem como pilar, né, do ensino a pedagogia inaciana. E aí nessa pedagogia inaciana a gente tem algumas bases, né? Então a ação, protagonismo discente, docente e de corpo técnico também, administrativo, criatividade, conhecimento, excelência. A gente tem, inclusive, na missão da instituição, a palavra magis, né, que também vem da pedagogia inaciana, que é a busca pelo melhor, pela excelência, sempre buscar fazer o melhor. E aí, com essas bases, a gente, dentro dessa comissão, a gente tentou passar para os nossos discentes, nossos docentes, como que a gente ia enfrentar esse momento e responder a essa primeira pergunta, que é como que a gente vai dar continuidade aí ao ensino nesse semestre, né, e consequentemente, os próximos. Então, essa comissão ela foi formada por 4 setores principais, o de tecnologia, que inevitavelmente é o meio que a gente tem hoje de se comunicar, né? Mas o principal foram as pró-reitorias de ensino e pós-graduação, com contato muito próximo, né? Uma empatia muito grande com
com o corpo de professores das instituições. A gente também tem o núcleo de ensino personalizado, que é uma das bases também da pedagogia inaciana, e aí ele cuida muito dessa interlocução com os nossos alunos. E aí, vivenciando as dificuldades, tanto de acesso a aluno que não tem equipamento, aluno que não tem acesso à internet, aluno que mora em região que a internet é ruim, aluno que vai utilizar apenas dispositivo móvel com pacote de dados. Então, tudo isso é uma interlocução ali do núcleo de ensino personalizado. E um quarto componente aí dessa equipe é a parte de comunicação, né? O núcleo estratégico de comunicação, justamente divulgando todas as ações que a gente tem feito, questões de bem-estar, fizemos vários eventos internos aí também para deixar o clima um pouco menos estressante, né? Para a gente conseguir chegar e dar continuidade nas aulas. E aí, com relação ao setor de TI, o que a gente fez? A gente já trabalhava com um sistema de gestão de educação, que é o LMS Moodle, e aí, nesse momento, a gente passou a utilizar para todas as instituições. A gente é uma instituição que a gente não tem autorização para ensino à distância, então a gente não tem curso de ensino à distância. Nossos cursos, né, na Doelder de Direito e na ENGE de Engenharia Civil e Ciência da Computação são todos presenciais, sem nenhuma disciplina à distância, mas a gente já tinha esse ambiente preparado para utilizar para disponibilizar materiais para os alunos e tal. E aí a gente já estava implantando também a ferramenta da Microsoft. Então a gente conseguiu a ferramenta do Teams, né, da Microsoft, para as aulas síncronas. A gente conseguiu, com uma semana, disponibilizar um ambiente todo para professores e alunos terem aula normais. Então a gente vai conseguir completar vamos encerrar, né? A gente está na última semana agora, provas finais, encerrar o semestre com a previsão de calendário. E aí, como que foram, né? Quais foram as ações? Lá no dia 16 de março, foi nosso primeiro dia de isolamento aqui em Belo Horizonte. Nesse mesmo dia, a gente já formou essa comissão, já começamos a definir algumas diretrizes para a comunicação com os professores, principalmente. Né? Então, essa primeira semana foi totalmente dedicada à capacitação do corpo docente, seja sobre como agir, como falar, como tratar com os alunos, até mesmo as definições de critérios avaliativos, vamos manter os critérios, que tipo de ações que a gente vai ter. Então, toda essa semana foi dedicada ao corpo docente. E aí, nos dias 19, 20 e 21, foi uma capacitação técnica, né? Então, a gente tentou trabalhar um pouco de competência digital para os professores e também adaptação para a utilização das ferramentas. E já no dia 23 de março, foi o primeiro dia de aula virtual. E aí, a gente começa a responder a primeira pergunta, né? Vamos ter aulas síncronas, o professor vai estar disponível no mesmo horário da aula que era presencial, mas isso foi sendo modificado durante o semestre. Alguns professores começaram a evoluir mais, disponibilizavam materiais antes da aula e utilizavam aquele momento presencial, virtual, para uma discussão muito mais aprofundada sobre o tema. Então, isso a gente conseguiu ir evoluindo também. Mas a partir do dia 26 de março, a gente já começou a responder a segunda pergunta, que era: e as avaliações? Como que a gente vai avaliar nossos alunos? E aí, para essa parte, a gente também já vinha trabalhando, aqui só uma tela aí do Teams, né, que foi uma das ferramentas que a gente utilizou para as aulas síncronas, Moodle para conteúdo, fórum, algumas atividades assíncronas também. E aí, a parte de avaliações, como que a gente vai fazer a avaliação desses nossos alunos? A gente já vem com parceria com a Turnitin desde 2014 e ainda era só o sistema de relatório de similaridade do Éforos,
E aí, a partir de 2016, 17, a gente já estava com o Training Feedback Studio. E aí, em 2018, a gente fez uma capacitação. A gente teve alguns eventos também dentro da instituição, falando da ferramenta. Inclusive, a Mariana teve com a gente lá aqui em Belo Horizonte, né, participando de um evento, fazendo uma capacitação com os alunos também. Mas desde 2014, a gente já vem trabalhando na parte de integridade da produção científica. E aí, uma dos diferenciais é que a gente não aplicou diretamente para todos os alunos. A gente selecionou os principais pontos ali críticos, né, que é a produção de trabalho de conclusão, né, de curso, e a prática, né, no curso de Direito tem o núcleo de prática jurídica, que é a produção de peças jurídicas. E aí a gente tinha necessidade de melhorar a produção científica nesses 2 pontos, nesses 2 projetos, e a gente fez a capacitação dos docentes. Aqui tem algumas imagens do dia. Essa foi uma capacitação com o próprio pessoal da Tanririm, que foi até a instituição, fez uma capacitação com mais de 200 professores. E assim, dentro desse projeto, a gente teve um êxito muito grande, tanto na melhoria da produção científica, o comprometimento com os professores também, né? Todos eles entenderam que a ferramenta era um auxílio para eles, né? Não é que um relatório de similaridade dava um índice alto, ele indicaria conclusivamente que era um plágio, mas era um indicativo de análise, né? E o professor entendeu isso nesses treinamentos, nessa capacitação. E, num segundo momento, a gente também fez essa capacitação desse relatório de similaridade, né, da ferramenta, com os nossos alunos, né, principalmente desses 2 projetos. A gente fez também um evento dentro do auditório, mostrando como que era o relatório. Eles também têm acesso, então eles começaram a utilizar o relatório de similaridade durante a produção, né, dos documentos. E aí esse projeto, aqui a gente chamou de Dom da Produção, que envolve não só a parte, né, de integridade, mas também de práticas, metodologias de pesquisa, metodologias científicas. E aí aqui a gente deu o nome de Dom da Produção. E esse projeto, só trazendo um pouco de números aí sobre o tamanho do projeto, ele envolveu mais de 800 alunos, mais de 100, foram quase 200 professores capacitados. Trabalhos de conclusão, a gente tem mais ou menos 200 por semestre, que são entregues, né, todo semestre e avaliados pelos professores. A gente teve uma redução muito grande de plágio, praticamente o plágio entre alunos praticamente zerou, e o plágio de trechos, assim, a gente conseguiu reverter para citações corretas, conseguiu ajustar toda a produção científica, assim, então os índices melhoraram muito. E para a produção de prática das peças, né, da prática jurídica, a gente tem cerca de 900 peças por semestre, entregues nos 4 períodos. E esse projeto são para alunos do 7º, 8º, 9º e 10º período. Então, com essa prática, a gente conseguiu trazer a parte de avaliação, né? Então, os professores já estavam capacitados para esse momento, os alunos também já estavam cientes de que qualquer entrega que eles fizessem virtualmente, ela teria o rigor do relatório de similaridade, a correção dos professores. As avaliações tiveram um pouco de adaptação também, passaram a ser um pouco mais no formato de um trabalho, um pouco mais elaborado, com um tempo maior. A gente acabou atribuindo 24 horas ali para o aluno responder, tanto pelo efeito de inclusão, né? Às vezes o aluno, no horário da aula, não consegue assistir porque não está no local com acesso à internet, tem alguma dificuldade. Então, no dia seguinte, ele pode fazer a avaliação, né? Ele tem 24 horas para fazer, e também para que esse trabalho seja um pouco mais elaborado
mudando um pouco também a forma de avaliação. A gente pensa que a avaliação também precisa ser alterada, principalmente após esse momento de isolamento. A avaliação já vem sendo discutida há muito tempo de como melhorar a forma como a gente avalia, né, os índices de conhecimento ali dos nossos alunos, e esse momento também está ajudando a gente a desenvolver essa parte. Então, nesse projeto, a gente trabalhou muito a empatia, né, e essa corresponsabilidade social, de que, nesse momento de isolamento, todos estamos passando por momentos complicados, assim. O professor, a gente tem professores ali, juízes, e que estão totalmente adaptados ao presencial, à aula expositiva, e que não tiveram nenhum tipo de prática do ensino virtual, do ensino à distância, e a gente, com uma semana, conseguiu mostrar para eles que era possível fazer, dar continuidade, da mesma forma, com alguma evolução gradativa, mas que ele iria conseguir também passar por esse momento de isolamento. A mesma coisa com os alunos. Então, a partir do momento que a gente fez a capacitação com os professores começam a ter a mesma fala com os alunos e se tornam replicadores para a gente, né, da área de TI, da parte técnica e das áreas de ensino, da parte pedagógica, para os alunos. Então, os alunos se sentem mais confortáveis, um pouco mais próximos da gente mesmo nesse isolamento. Então, a gente conseguiu manter a qualidade do ensino, mesmo com todas essas dificuldades que a gente está passando aí nesse momento. Aqui essa é uma das peças, né, que o núcleo de comunicação, né, o núcleo estratégico de comunicação divulgou, e é muito nesse sentido de empatia, de corresponsabilidade, de generosidade, e que todos estamos passando por momentos complexos, né? Então, não é a tecnologia que vai resolver isso, e sim as pessoas. Então, a tecnologia só está ali para apoiar essa relação entre as pessoas, os alunos, os professores, e aí isso contribuiu também um pouco da cultura do plágio, né? Como a Daniela falou, a empatia entre professor e aluno, com esse discurso, aumentou, porque os professores estavam recebendo melhor os alunos, conseguem vivenciar mais as dificuldades dos alunos do que dentro de uma sala de aula presencial, que às vezes o professor chega, dá aula, não consegue acompanhar o que está acontecendo ali. Agora, nesse momento, o professor sabe que às vezes um aluno está ali com uma criança pequena, que a situação já não é muito tranquila, então tem essa empatia maior, e acaba que a parte de integridade, né, o respeito, né, eu vou fazer atividade, o professor está dedicando muito aqui, está fazendo de tudo para ajudar a gente a passar por isso, acaba que realmente reduz um pouco essa questão da cultura do plágio ali. É mais ou menos isso que eu queria compartilhar, assim, quero deixar também aberto para tirar dúvida, quero aprender um pouquinho com vocês também. A gente já está se preparando aí para o segundo semestre, a gente está na última semana de provas, já estamos nos organizando para ver como que vai ser o segundo semestre, talvez momentos híbridos, talvez continuidade, assim, da forma que a gente está agora. E, bom, é isso que eu queria compartilhar. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta aí. Estou à disposição. Legal, Cristiano. Muito obrigada por ter compartilhado tudo isso, todo o processo, né, que vocês têm passado. Foi realmente uma adaptação bem rápida, né, que vocês conseguiram proporcionar. Eu não sei se todas as instituições aqui elas tiveram a mesma capacidade, a mesma sorte de fazer essa mudança, essa adaptação, né, para o novo momento de uma maneira tão rápida e efetiva.
E acredito que a tendência é que fique bastante coisa, né, para o pós-Covid ainda como uma herança aí para todas as instituições e de como as coisas vão passar a ser, né? Acredito que as instituições privadas vai ser menos difícil para elas, né, passarem por isso. As públicas talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade. Então a gente das duas maneiras se propõe a ajudar todo mundo de acordo com o que vocês querem oferecer para os alunos de vocês, de acordo com o que a instituição propõe, né? Então, nesse momento, eu vou abrir para perguntas e respostas. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer a pergunta via áudio, tá? Podem ligar o microfone de vocês e fazer a pergunta diretamente, ou se quiserem deixar a pergunta aqui por escrito no chat, tanto para a Dani quanto para o Cristiano, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, se tiverem alguma curiosidade, se de repente a gente achar que vai ser respondido num outro momento, né, durante a apresentação da Mari, aí a gente segura um pouquinho nessa resposta. Mas participem, se vocês ainda não se apresentaram também, a gente gostaria de saber de onde você é, né, de que cidade, de que instituição e como é que tem sido a sua experiência durante essa adaptação para o virtual. Boa tarde, vou começar. Eu faço uma avaliação meio rápida até, é o seguinte: para cursos que na realidade você não exija a prática profissional, o direito na realidade tem seus núcleos de direito e que você pode fazer tudo isso aí sem precisar estar presencial. Um dos grandes problemas é como fazer as práticas. Esse é um grande problema, né? Então, essa coisa até que foi falado aqui, né, que o presencial agora é virtual, isso não é uma realidade quando você fala das práticas profissionais. A segunda coisa que eu vejo é o seguinte: nós vamos reestruturar todo esse sistema, porque a gente está transferindo do que era presencial para um modelo virtual. Isso aí significa mudanças de comportamento de mentário, mudanças totais nos cursos, percebe? Nós vamos sair das caixinhas, nós estamos ainda em caixinhas. Se você pegar as diretrizes curriculares nacionais dos cursos, elas são por caixinhas, com exceção da engenharia, que mudou as suas diretrizes para competências e habilidades agora em 2019, mas o restante tudo trabalha nessas caixinhas. Isso tudo precisa ser mudado. Então, o que eu vejo, na verdade, é o seguinte: acho que o curso de Direito, parte de um curso de, sei lá, de pedagogia, alguns dos cursos aí, eu vejo que esse ferramental novo, ele vem e não atrapalha, mas nas outras áreas é complicadíssimo. E só para encerrar o que eu estou falando, é a questão de avaliação, né? Eu tenho uma filha que está, por acaso, do Covid, estudando, e ontem ainda fez uma prova virtual, né? E o que eu sinto é o seguinte: alguns professores se adaptaram muito bem ao virtual e fazem coisas inteligentes. Os outros continuam com as suas velhas apostilas amarelas e que continuam fazendo aquelas mesmas perguntas de anos e que, na realidade, o aluno responde em grupo, né? Ou seja, se reúnem e a turma responde. Sendo que o plágio, na realidade, nós temos um ferramental hoje para você passar as respostas nos plágios, ou seja, as avaliações em plágio, e aí você define o percentual que você aceita ou não aceita, né? Então, isso, na realidade, o plágio eu até vejo muito mais fácil de resolver. Mas o que eu não vejo, na realidade, é o seguinte: ainda o aluno que está no meio de curso, ele procura a nota na avaliação, ele não procura o aprender na avaliação. Isso tem uma diferença enorme. Percebe? Eu quero a minha nota. Tá? Agora,
Se o cara aprendeu ou não, está muito complicado. Então, isso é que eu vejo a grande dificuldade. E no presencial, a gente sabe que você olha para o aluno, você sente a respiração do aluno, você tem uma interação muito mais forte, né? E eu sou professor na realidade também no curso de arquitetura e urbanismo, né? Então a gente tem muito essa relação professor-aluno pelos atendimentos, né? E também na engenharia, você tem muito uma proximidade e a coisa prática de laboratório, de visitar obras, de viajar monumentos, ver monumentos, etc. Então, o que eu vejo é essa dificuldade que, na realidade, isso não foi resolvido. Só fechando, tem algumas escolas, eu soube uma de Milão, que tem feito o seguinte, no caso das engenharias de arquitetura e design, apresenta-se lá um trabalho enorme, o aluno desenvolve, e a apresentação final é feita numa banca com, no mínimo, 3 professores. E aí, essa banca é presencial. E isso muda, porque o aluno é o seguinte, ou ele domina aquilo, né, ou ele dança nessa apresentação. Porque você começa a pegar por pontos e o aluno não sabe como chegou ali, né? Então, o que eu vejo é isso, sabe? É criar um sistema que a gente possa realmente confiar, né? Teve uma escola aqui no Brasil, que quero citar o nome, que agora está usando inteligência artificial para corrigir prova. Legal, né? Ou seja, você usa as palavras-chave, se o cara pôr palavras-chave certas numa receita de bolo, ele está aprovado. Então, esse é o complicante. Deixa eu parar um pouco e vou falar mais. Bom, tem várias coisas para comentar aqui, não sei como você quer responder. Eu queria falar só especificamente da questão da parte de laboratório e aulas práticas. Eu trabalho aqui com várias instituições aqui nos Estados Unidos, além da América Latina, e a gente tem visto várias práticas. A maioria realmente é algo muito difícil de resolver, porque eles estão se preparando em algumas instituições aqui dos Estados Unidos, eles estão se preparando, na verdade, para mudar o tipo de análise que está sendo feito, por exemplo, em laboratório, para que foquem os projetos em análises que não dependam tanto da prática. Algumas coisas estão sendo atrasadas, porque realmente é uma coisa que não tem tecnologia que substitua, né? E aí o plano é depois entrar, um pouco antes, voltar para as aulas, entrar com um modelo híbrido, em que tenham menos pessoas dentro dos laboratórios. Então, alguns laboratórios já estão abrindo, mas com um sistema de rotação aí de funcionários, meio que assinando esse termo de responsabilidade de que você está afim de estar lá, tomando os cuidados com a máscara, etc. Mas realmente é algo que é muito difícil adaptar, né, para o remoto. Em relação à parte de avaliação, é realmente um fator bem difícil. Acho que é até uma mudança de cultura e mentalidade mesmo em relação a como o estudante vê a nota. A gente está sempre muito... A gente vai falar isso um pouco mais lá na frente, mas a gente vê muito isso, né? São só... Ok, fiz meu trabalho, recebi a nota. E aquela nota é um produto final que não me ensina, né? Então, como melhorar esse processo para um processo mais iterativo que dê oportunidade de aprendizagem para o aluno? E tem algumas soluções que a gente vai comentar que podem ajudar. Em relação à questão da inteligência artificial, essa ferramenta Gradescope, na verdade, é nossa aqui da Turnitin. A gente ainda não introduziu ela oficialmente no Brasil. O que a inteligência artificial faz, na verdade, é agrupar respostas similares. Então, ela não vai dizer qual é a resposta. Quem diz se está certo, se está errado. Quem avalia é o professor. Mas o que a inteligência artificial faz é acelerar um processo que você demoraria muito tempo para fazer sozinho. Então, ela vai ler as respostas. Então, pode ser e principalmente funciona muito bem não vai funcionar para uma resposta, por exemplo, aberta, para uma pergunta aberta,
dissertativa, né? Não funciona, você vai ter que avaliar uma por uma, não tem jeito. Mas vamos dizer, uma fórmula de matemática, de engenharia, ele vai ler com uma tecnologia que chama OCR, vai digitalizar aquilo e a inteligência artificial vai agrupar respostas similares. E o professor vai criando essa rúbrica ao lado, que vai dando também o porquê que aquilo está certo ou está errado e dando mais informação para o aluno entender onde ele errou. Então, eu também, a gente tem um pouco, né, de receio de o que a máquina pode fazer para a gente. A gente gosta de focar em tecnologia que realmente substitui partes repetitivas do processo que não tenham a interpretação que o ser humano tem e que apoie, que é o que é o mais importante, né? Que é o professor proporcionando esse valor para o aluno. Então, a Gradescope especificamente foi criada lá na Universidade de Berkeley, assim como o Turnitin, as outras soluções nossas da Turnitin há 20 anos atrás, por professores que estavam avaliando e identificaram partes do processo que eram mais massivos e colocaram tecnologia para substituir. Então, todo mundo que usa fala que é bem transformador, conversa muito bem com as dificuldades que professores têm para corrigir provas e você pode criar uma conta gratuitamente. Então, acho legal, cria uma conta e tenta e passa pela experiência para ver se realmente vale a pena. O depoimento que a gente tem de muitos professores em todo aqui nos Estados Unidos, onde a gente lançou oficialmente aí o produto já há alguns anos, é muito, muito positivo e muito transformador. A gente pode mandar alguns artigos também, que eles têm até grants, financiamentos de pesquisa junto com a National Science Foundation, que mostra muito bem o impacto. Mas sim, com certeza, questionar sempre, né? A gente nunca pode receber algo como pronto. Uhum. Muito legal, João, seus comentários. Não sei, Cristiano, se você quer complementar. Eu acho assim, a parte... Não, tudo bem, a gente está numa... Desculpa. Não, só para comentar, na realidade é o seguinte, como eu mexo numa área em que a criatividade é o ponto essencial, sim. O que for aquilo, a base de fórmula, que a coisa vai funcionando dentro de uma dinâmica que tem uma regra pré-estabelecida, eu não vejo problema. Eu vejo pouco problema é quando você tem que usar a criatividade, coisas que você não sabe o que vem e que você não pode inibir o aluno, percebe? Então eu vejo, quer dizer, nós precisamos arrumar isso. Porque está todo mundo falando no virtual, as escolas particulares estão batendo palma, sem dúvida nenhuma. E as públicas estão comendo uma grama e tanto, né, pelas dificuldades que tem em se atualizar em função da legislação que rege as universidades públicas. Mas na área de criatividade eu vejo problemas ainda. É isso. Sim. Fica bem mais complicado, né? Principalmente, como você disse, das arquiteturas. Isso requer trabalhos manuais muito grandes e que a virtualidade, nesse caso, não colabora tanto, né? Ainda não chegou-se numa solução que pudesse ajudar com isso, tanto que, assim, isso é tão verdade que existem alguns cursos que são impossíveis de irem para um EAD, por exemplo, né? Que você requer ali a mão na massa, a avaliação presencial, mas muito boas os seus apontamentos, professor João. Eu vou agora avançar para a próxima parte da do nosso webinário. O Cristiano queria falar alguma coisa. Rapidinho, então, só para finalizar, a parte prática lá, por exemplo, do nosso curso de engenharia, ela também está interrompida, né? A gente tem algumas práticas que vão ser retomadas quando possível, com as medidas de isolamento, parte de materiais, né? A gente tem engenharia civil ali, de parte de laboratório de materiais e todas essas práticas a gente também ainda não conseguiu ter solução para isso. Mas uma das coisas que eu vejo é que acho que o aproveitamento do presencial vai ser melhorado depois desse momento, sabe? A aula, hoje a gente ainda está com vários professores, sim, replicando modelos antigos, vamos dizer assim,
de muitos anos que a pessoa vem trabalhando aquele mesmo modelo, inclusive no virtual agora, mas a gente vê alguns movimentos de aproveitamento melhor do tempo do contato com os alunos ali. Então, até mesmo para o curso de Direito, né, a gente tem uma característica muito de aula expositiva e que a gente está vendo um movimento dos próprios professores de buscar outras formas, né? Alguns júris simulados, algumas atividades um pouco mais dinâmicas por esses encontros presenciais e ali disponibilizar alguns materiais um pouco mais, talvez aulas gravadas para os alunos consumirem em outros momentos e na hora que está no contato presencial ali absorver mais aquele conteúdo e mais a relação entre professor, né, e principalmente a experiência que o professor tem para compartilhar, né. Mas é um desafio. A gente, no curso de Direito, a gente também está vendo esse movimento gradativo e, por ser da área de tecnologia, por mais que eu conheça várias ferramentas, várias coisas que podem ser utilizadas, esse movimento tem que vir do professor e tem que ser do professor para o aluno e tem que ser dessa relação. Não adianta eu, da área de tecnologia, tentar fazer de alguma forma diferente, né? Mas é realmente complicado, é um momento que a gente está realmente tendo essas dificuldades aí. Legal, obrigada, Cristiano. Então, pessoal, para o próximo momento aqui do nosso webinário, claro que assim que vocês sentirem, vocês podem continuar escrevendo para a gente, né, que a gente pode responder ao longo do processo. Agora eu vou propor uma atividade para a gente fazer em grupo, que a gente vai discutir um pouco sobre a integridade acadêmica, né? Que a Dani falou lá no começo, pode ser que ainda tenha ficado um pouco não tão claro, né? O que a gente quer dizer com isso. Para nós, a integridade acadêmica, ela é o compromisso, mesmo em tempos de adversidade, com a honestidade, lembre-se desses valores, tá? Honestidade, confiança, justiça, respeito, coragem e responsabilidade. A partir desses valores, aqui decorrem os princípios de comportamento que permitem às comunidades acadêmicas traduzir ideais em comportamentos. Então, a proposta em cima desses valores que vão continuar aqui para vocês, nós vamos nos dividir em pequenos grupos, né? Vocês fiquem à vontade para participar ou para ficarem aqui na sala principal, vai ficar a critério de vocês, mas é interessante a gente ter essa troca. Depois dessa atividade em grupo, ainda vamos ter a fala da Mariana, tá? Então, fiquem, não vão embora, fiquem com a gente até o final, por favor. E a gente quer saber desses valores, como eles são vividos na sua instituição e como mantê-los em tempos desafiadores como agora. Se eles já eram vividos antes desse momento de pandemia, se eles continuam, se eles vieram à tona agora e começou a ser trabalhado agora. Nós vamos ter mais ou menos 10 minutos aí nessas salinhas, vocês vão ser redirecionados automaticamente, basta vocês darem o aceite, e depois que o tempo for acabar, todo mundo vai ser redirecionado para essa sala principal, onde a gente vai chegar num consenso, né, do que foram discutidos nos grupos. Serão 3 grupos diferentes, né? Um grupo vai discutir respeito e justiça, um grupo honestidade e coragem e um grupo responsabilidade e confiança. Depois, quando nós regressarmos aqui para a sala principal, a gente conta um pouco para os demais o que foi discutido nesses 3 grandes grupos. E é isso. Então, em cima desses valores, como eles são vividos em sua instituição, como mantê-los em tempos desafiadores como agora. Caso a sala ela não se encerre automaticamente depois desses... Aqui está dizendo 15, mas como a gente avançou um pouquinho, a gente vai ficar só 10 em grupo. E se por acaso não voltar, é só clicar. Alunos que ainda estão na sala, porque esses alunos só ligaram mesmo o computador e saíram. Então você consegue avaliar o nível de responsabilidade deles. Eles só querem a presença mesmo, porque uma das formas de avaliação, um dos requisitos de avaliação nosso é a presença em aula, em sala de aula. O sistema te indica todos
alunos que entraram e a hora que eles entraram e quando eles saíram. Então, assim, eles têm acho que por volta de 10%, 15%. E para superar, a gente está tentando encontrar formas de avaliação, sei que não estamos no momento, peço desculpas por ter chegado atrasado também na reunião, estava participando de outro. Nós andamos num sentido oposto à questão da tecnologia, engraçado. Nós conversando, no direito a gente decidiu fazer a avaliação escrita à mão, ou seja, nós voltamos para o rudimento original. O aluno, nós temos uma biblioteca digital, o aluno tem acesso, os professores tiveram que colocar um caso prático, ou, enfim, uma questão complexa e 3 grandes questões. Essas 3 grandes questões, cada uma ia sendo respondida. Eu posso soltar a nota, não tem? Oi? Eu acho que foi um áudio. Um erro de abrir o microfone. Posso? E aí, o que acontece? Esses alunos tiveram 3 semanas para responder. Eles responderam à mão e pesquisando na nossa biblioteca, ou seja, era uma condição para fazer isso. E eles começaram a chiar no começo, mas depois eles gostaram da coisa. Os acessos, nós tínhamos 6.000 acessos na nossa biblioteca, e o direito teve agora, no fim desse mês passado, 143.000 acessos. Então, a gente instigou o aluno, e a avaliação é feita assim. Na verdade, a gente não consegue reprovar o aluno, a gente está discutindo muito isso aqui junto à reitoria, não sei se a reprovação é alguma coisa, mas a gente está num conceito de avaliação, e o trabalho que eles, mesmo que eles tenham copiado dos outros, isso fez com que eles escrevessem, pelo menos, lessem, pelo menos 2 vezes, o livro, né, e também aquilo que eles escreveram à mão. Daí eles digitalizam por celular, ou, enfim, qualquer digitalização, e mandam para a avaliação do professor. E juntando isso, a presença do aluno e com a presença que a gente consegue no sistema identificar, a gente está conseguindo avaliar de uma maneira, foi a solução que nós encontramos. Nos TCs, nós estamos fazendo bancas à distância, tá? Com banners, a gente instituiu o banner e é isso. Eu queria dar esse testemunho. Desculpa, professor Augusto, obrigada. E só fiquei curiosa, a avaliação é feita por Moodle? Os professores entregam os comentários de que forma para o aluno? Isso, pelo Moodle. Não, Moodle não. Eu acho, aí a tecnologia, no próprio Google tem lá um espaço para entregar. Então, os professores conseguem ler. O que os professores têm feito? As avaliações estão chegando de todo jeito, até por WhatsApp. E o professor avalia, porque o que a gente queria é que o aluno lesse e escrevesse, né? E não usasse o Ctrl+C e o Ctrl+V. E a gente conseguiu fazer com que tanto que o acesso à biblioteca responde essa pergunta, né? De 6.000 para 143.000 acessos, né? E a gente não tem como, eu disse, descobrir se o aluno fez, se foi a namorada dele, o namorado, mas o fato é que ele teve que fazer a pesquisa porque só ele pode acessar a biblioteca. A gente consegue avaliar. Isso foi o diferencial. Acho que eu queria dar essa contribuição, não sei se está na hora certa. E a responsabilidade e a confiança, né? E a gente também não divulgou para eles que eles, de alguma maneira, já estão aprovados, porque nós não conseguimos reprovar. Está na linha do que os conselhos, o Conselho Estadual, o Conselho Federal tem sugerido. A gente não consegue, mas a avaliação vem no nível de profundidade da pesquisa e daquilo que constou do manuscrito. E esse é o paradoxo que eu queria trazer. Toda essa tecnologia, ela fez com que nós voltássemos para o papel e para a caneta, e para a pesquisa. A confiança, eles adoraram no fim, eles se viram estudando, coisa que eles não faziam há muito tempo, assim, a gente não tem como avaliar se o aluno está estudando ou não, agora a gente sabe que ele acessou a biblioteca, ele pode até ter copiado, né? Pode até ter copiado, mas ele estudou. Mas alguma coisa ele fez, né? Então. Tá certo. Nesse ponto, né, a utilização da Tenerim, ela acaba até ajudando a incentivar o aprendizado. É esse nosso intuito. Depois a Mari ela vai falar um pouco mais na fala dela, né, quando concluímos aqui essa atividade, que realmente pela dinâmica da nossa ferramenta, a intenção é que sim, o aluno, ele não só seja checado em relação à similaridade que ele vai apresentar ali no trabalho, se ele copiou e colou tudo mais, mas que ele consiga absorver
todo aquele conteúdo que ele utilizou, que ele se embasou para produzir aquele trabalho, né? A questão que entra lá na pedagogia inaciana do protagonismo e da criatividade, né? Como a gente ouviu na fala do Cristiano. E então a Carneirinha ela está bem alinhada com isso, e na questão de absorver o aprendizado, esse é um dos nossos principais objetivos, né? Eu vou passar então para Camila, que vocês discutiram honestidade e coragem. Se alguém que estava no grupo junto com a Camila quiser compartilhar rapidamente o que vocês discutiram no geral. A Denise vai compartilhar a nossa discussão. Estivemos eu, Denise, Silvânia e Teófanes para compartilhar um pouco da experiência. Boa tarde. Bom, o que a gente discutiu, na verdade, foi um compartilhamento um pouco de experiência da Silvânia. É isso, se eu tiver errado o nome, por favor, me corrija. Que ela é da Paraíba. Isso, né? E, bom, e lá eles já têm um trabalho em EAD, um pouco já mais consolidado, trabalham com o Moodle, então esse processo para eles está sendo menos penoso, eu vou assim dizer, porque eles já têm um pouco mais de experiência, essas coisas têm funcionado um pouco mais, e eles vão avançar na oferta de mais cursos nesse formato. A Teófanes, que é de Passo Fundo, ela está numa situação um pouco mais similar que a minha, que sou da Tecnológica Federal do Paraná, assim como a Edna Sacon, que está na sala. Ela compartilhou que lá eles também estão num processo de aprendizagem, né, que tiveram em março, quando as aulas se interromperam, tiveram algumas semanas de adaptação e iniciaram, que lá eles... a professora que era da Paraíba também disse que a universidade lá, ela tem processos internos mais efetivos para verificar questões de plágio, originalidade, uma coisa mais institucionalizada, então a instituição tem artifícios para fazer isso, né, programas para poder fazer isso. A professora de Passo Fundo, assim como eu, nós não temos isso, não temos programas institucionais que tentam evitar plágios, esse tipo de situação. Então, isso é uma coisa mais de trabalho corporal com os professores, né, com os docentes, e cada professor, junto com os seus alunos, é que faz esse trabalho de verificar se o que o aluno está entregando não contém plágio ou assegurar a lisura do processo. Isso fica mais por conta dos professores, tanto na minha instituição quanto a professora de Passo Fundo. Não foi isso que a gente discutiu. Que legal, professora Denise, muito obrigada. Isso está bastante ligado aí com a questão da honestidade, né? Dos alunos, até quando eles sabem que eles vão ser avaliados, especialmente de uma maneira institucional, eles acabam, às vezes, se sentindo envergonhados de entregar um trabalho que está copiado, né, colado e tudo mais. Então, eu acredito que quando vocês têm uma solução institucionalizada, acaba sendo menos complicado e mais digerível para os alunos, né, para eles aceitarem isso e se incentivarem, pararem de se sabotar e não aprender no copia e cola, e realmente fazer a pesquisa que eles precisam fazer, serem honestos com eles, porque não adianta nada, né? Copia e cola, ele não vai, o que ele vai aprender? Não vai aprender nada. Vou passar para o grupo da Dani, que discutiu respeito e justiça, para quem quiser fazer as observações do que foi discutido. Bom, a gente teve duas perspectivas diferentes, uma de que coordena o curso, a Regina, né? Depois a gente teve uma outra visão que é quem é professora de verdade, né, que entrega lá na ponta, que foi a Maria Rita, e se vocês quiserem contribuir, elas têm bastante coisa. Eu falei pra caramba, né, então eu fico até envergonhada aqui de falar de novo. Mas olha só, eu acho que o principal foi a instituição entender o momento que o aluno está passando, que o professor está passando. Eu falei, né, que foi tudo no tapa, mas ao mesmo tempo a gente
ia aprendendo, ia melhorando. A primeira semana foi horrível, a segunda já foi melhor. No final, os alunos já estavam assim, mesmo que volte assim, para o presencial, a gente podia, né, ficar assim à distância mais um pouco. Enfim, eles já estavam até gostando, né? As disciplinas estão acabando e os alunos ainda ficam me mandando mensagem do tipo, puxa vida, mas hoje não vai ter aula mais? Eu já estava até me acostumando, já estava até me ambientando. Mas isso porque, a instituição, a ENAP, que é a minha instituição, respeitou o momento de todo mundo. 2, a gente procurou oferecer ferramentas, procurou dar flexibilidade para os professores e para os alunos encontrarem a sua forma de estudar, de aprender, né? Tem gente que se encontrou dando aula de 3 horas como se estivesse numa sala de aula normal. Teve outros que, assim, tinha um youtuber enrustido e nem ele sabia, mas na hora da necessidade fez videoaula, fez animação de palestra, enfim, a pessoa se revelou, né? E os alunos foram a nossa grande diferença. A ENAP é uma escola de governo, nós temos 2 programas de mestrado profissional, um na área de governança e desenvolvimento, outro na área de monitoramento e avaliação de políticas públicas. O nosso processo seletivo é muito competitivo, então, assim, o nosso aluno foi o diferencial, foi a razão da gente ter conseguido chegar inteiro do outro lado. Tá, lógico, o corpo docente é maravilhoso, a coordenação, nem se fala, né? Modéstia às favas, a coordenação do curso também deu show, a equipe inteira deu show, mas a diferença mesmo foi o aluno. Tá? Todos os alunos estavam comprometidos, estavam assistindo a aula do início ao fim, e assim, digitalmente incluídos e moralmente comprometidos. Agora a gente está no momento de entrega das avaliações finais, né? Cada professor definiu a sua forma de avaliação, e eu só faço coro com o que a outra colega comentou, que a gente não faz a checagem, o antiplágio como uma prática institucionalizada, mas é algo que a escola como um todo está considerando, porque a gente não faz só a pós-graduação, né? Hoje a gente tem 2 mestrados, mas a gente já tem um doutorado profissional, é o segundo da sua espécie, o primeiro de uma escola de governo, então a responsabilidade está toda nas costas da gente para fazer um bom trabalho nisso a partir do ano que vem, mas nós temos eu sou uma boa frasista, de vez em quando eu produzo umas coisas assim. Mas a escola é um hub de conhecimento. A gente produz muita pesquisa, tem muita publicação, revista, livro, caderno, tem as apostilas dos outros tipos de curso, enfim. Uma coisa que a gente está defendendo desde o ano passado é incorporar as ferramentas de integridade acadêmica até para dar, né, botar uma fitinha lá, um certificado na produção de conhecimento da ENAP, né? Respeitamos a integridade acadêmica, pode confiar no produto que o produto entrega, né? Enfim, é isso. Que legal, legal. Professora, muito obrigada, Regina, por contribuir. Eu vou passar a palavra agora para a apresentação da Mari. Antes disso, Mari, só queria comentar uma coisa que a Regina falou em relação aos alunos verem uma mensagem sobre como vocês lidam com a integridade acadêmica. Tem uma pesquisa que foi desenvolvida, e agora me falhou quem que desenvolveu, mas eu sei que isso foi aplicado na Pontifícia Universidade Católica do Chile, e é aplicado em Harvard também, são os 2 exemplos que eu sei. Eles fazem com que o aluno assine ou dê um check dizendo que ele garante que aquele conteúdo é produzido por ele mesmo, e só aquele check já dá claro que quem quiser
agir de forma incorreta, vai agir de qualquer forma. Porém, isso pesquisas indicam que isso já diminui o nível de má conduta nas provas, porque traz um caráter psicológico aí. Então, é realmente uma boa prática recomendada pelos expertos em integridade acadêmica. Sim, muito bom. Então, Mari, se você quiser já prosseguir com a sua apresentação, agradeço muito a contribuição de todo mundo aqui nesse momento. Pena que o nosso tempo é tão curto, não dá para discutir mais. Você que vai compartilhar, Steph. Yes. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a gente, mas espero que seja... Gente, eu digo a empresa, Turnitin, mas também espero que o conteúdo seja realmente relevante e inspire vocês em melhores práticas. E também vamos fazer disso um diálogo. Se vocês tiverem perguntas, podem me parar. Abre o microfone. A gente quis fazer esse evento em grupos pequenos, assim, justamente para a gente ter essa troca, né? Então, quem sabe a gente já faz mais aqui na sequência para a gente compartilhar quais foram os progressos, né? Do que a gente aprendeu. Bom, eu já estou trabalhando na Turnitin faz 3 anos. Já trabalho faz 10 anos com educação. Antes da Turnitin, eu trabalhava com programas para a inclusão de mulheres e meninas, na verdade, em tecnologia. E também com programas para estimular raciocínio crítico por meio das ciências, para atrair e gerar o interesse nas ciências em crianças. E tudo isso porque eu gosto muito de pensar em como a educação ajuda no desenvolvimento do raciocínio crítico e das habilidades de criar e inovar. E foi esse o link que eu achei quando eu vim para a Turnitin. Muita gente vê a Turnitin como o antiplágio, né? Mas, na verdade, a base disso tudo é proporcionar ferramentas para apoiar a promoção da integridade acadêmica e, com isso, apoiar com que os estudantes realmente produzam trabalhos originais, que eles tenham o feedback necessário para melhorar e que eles utilizem o seu próprio raciocínio, a sua própria criatividade, porque isso é uma prática, né? Então, se eles pulam etapas, eles não vão ter essa prática e, com isso, eles não aprendem. Então, a nossa missão é realmente apoiar pesquisadores e educadores com tecnologia, que aí apoie vocês a promover a integridade e gerar mais oportunidades de aprendizagem. Podemos mudar para o próximo slide. A gente trabalha com mais de 15 mil instituições em todo o mundo. A gente está em muitos países mesmo. Então, tem países tipo a Inglaterra, que 99% das instituições utiliza as nossas ferramentas, porque elas se tornam uma parte integral do processo de avaliação de trabalhos e como um selo de garantia da qualidade, né, desses trabalhos. E a gente faz as ferramentas estarem disponíveis para mais de 34 milhões de estudantes. E com todo esse volume de trabalho, de experiências que a gente compartilha, a gente consegue aprender muito. E a gente aprende uma coisa que até o nosso amigo professor João falou, que o mais importante é realmente o desenvolvimento da criatividade. Desenvolver as habilidades de pensamento original que são tão críticas para a formação do profissional. A gente quer profissional que saiba entender dados, que saiba usar a informação que eles encontram para construir algo e ir além, ampliar o conhecimento de mundo que a gente tem. Então, é para isso que a gente está aqui, para apoiar vocês. Aqui só um pouco de validação do que eu acabei de falar, que não só sou eu que estou falando isso, é o World Economic Forum. Eles mapeiam quais são as principais habilidades e elas vão mudando, né? Então, coisas como, por exemplo, atenção ao detalhe, elas já não se tornam tão importantes, talvez porque tem tanta informação, né? O que é mais importante mesmo é o pensamento analítico e inovação, que se mantém de 2018 para cá, até 2022. E as estratégias de aprendizagem, como eu consigo ativamente buscar informação, aprender com aquilo e criar algo novo nessas estratégias. E aí, finalmente, criatividade, originalidade e iniciativa. Então, você vê aí que são bem importantes como foco. E como fazer isso e como, principalmente, manter isso à distância. Pode passar.
A gente acredita, então, que essas ferramentas podem apoiar vocês para desenvolvimento dessas habilidades. E a gente foca em 3 pilares principais. O primeiro é a integridade acadêmica, que é pelo que as pessoas realmente conhecem a gente, que é você aprender a definição e o valor do que é realmente a originalidade. Obviamente, quem trabalha com pesquisa sabe, a gente vai sempre se basear no que já existe, né? Então, o professor Augusto mesmo estava falando, e muitas vezes, dependendo do tipo de aprendizagem, o fato de que o estudante leu, processou a informação, copiou aquilo, já é aquele primeiro estágio ali de aprendizagem, né? Mas a gente quer dar ferramentas para que eles consigam ir a fundo e trazer esse colchão, né? Essa molinha para ele não cair no problema. Então, é muito importante que existam ferramentas que ajudem ele nesses processos, porque é muito fácil quando eu estou tendo dificuldade de cair num atalho, de só reproduzir o que já existe, ao invés de criar algo novo e original. Mas para isso acontecer, você também tem que ter ferramentas que ajudem nessa avaliação justa e rápida, né? Quanto mais rápido eu recebo o feedback, mais conectado está o momento de produção e melhor vai ser para eu aprender. Se o feedback é muito longo ou se o feedback é só um número, minha nota, ele não diz nada para mim. Então, como avaliar sabendo de forma justa? E aí, finalmente, feedback, como eu já falei, que é para eles aprenderem realmente a melhorar. Então, a avaliação ajuda a identificar e determinar o nível de cada estudante e onde eles devem melhorar, e aí o feedback ajuda, obviamente, que eles aprendam esse caminho de aprendizagem. Então, no resuminho, a gente oferece tecnologia de ponta para capacitar vocês, educadores, a criarem mais oportunidades de aprendizagem, garantirem a integridade acadêmica e ajudar os estudantes a desenvolverem essas habilidades de pensamento original que são tão difíceis e complexas de serem desenvolvidas. Pode passar. Então, a gente sai desse modelo que a gente tinha falado, né? Como o professor João comentou, os alunos recebem a nota, mas eles não veem essa nota como um momento de feedback para eles, né? Eles veem, eles entregam um trabalho, eles querem saber da nota para saber se eles passaram. Então, eles não desenvolvem esse mindset de crescimento, né? Pensando ali em Carol Dweck, eles estão pensando no resultado final e não no processo. Então, se você tem ferramentas que ajudam a isso, a fazer com que isso se torne um processo mais interativo, isso vai ajudar muito com que eles tenham mais esses pontos de contato, né, com o educador para que haja mais oportunidades de aprendizagem. Então, um desses pontos de contato que a gente pode oferecer por meio das nossas soluções é você colocar rúbricas de avaliação. O que você espera desse trabalho? O que você espera dessa prova? Onde o aluno deve focar? O que vai garantir o sucesso dele? Então, mostrar isso de maneira clara antes de ele começar o trabalho é muito importante. Enquanto ele está no trabalho, ele poder revisar várias vezes utilizando pontos de contato que a tecnologia oferece. Por exemplo, revisão entre pares. A gente pode apoiar com que outros alunos revisem e deem feedback para o aluno antes dele fazer a entrega final. Ou o próprio aluno ver o relatório de similaridade e melhorar, entender melhor. As fontes que eu estou usando são realmente críveis? Eu estou realmente fazendo uma pesquisa profunda? Eu estou falando alguma coisa que todo mundo já falou? Ou eu posso ir além? E com isso ele revisar mais, e cada vez que ele revisa, ele aprende mais. E fazer essa verificação e checagem final antes de mandar para o professor. Então, nesse loop pode acontecer várias vezes, né? É o processo produtivo do aluno mesmo. Tudo isso sendo documentado na plataforma. E aí, uma vez que o professor recebe isso, ele conseguir avaliar de acordo com as rúbricas, né? E poder dar uma nota e associar esse comentário à rúbrica que ele deu lá no começo. E dessa forma, mostrar esse caminho de aprendizado. Ele vai entender, eu tirei aquele aluno que reclama, professor, eu não devia ter tirado 5. Devia sim, tá vendo aqui esse comentário? Associa aquilo que eu estava querendo ali. Você não elaborou bem isso de tal forma. Então, dessa forma, você consegue dar um pouco mais de base e fundamento para a avaliação do aluno. E, finalmente, algumas ferramentas que te ajudam em feedback personalizado, você conseguir ter essa conversa, né? Mais do que nunca agora, em um ambiente remoto, é muito importante
você poder ter uma ferramenta de dar por exemplo, fazer um comentário de voz, mesmo dentro do trabalho que o aluno vai receber avaliado, ou ter ferramentas que ajudam ele em feedback bem específico dentro do texto. Então, às vezes, o professor escreve à mão em cima do trabalho, o aluno nem entende direito. Então, às vezes, você pode organizar melhor esse feedback de uma forma mais clara, de uma maneira digital. Então, dessa forma, o loop é contínuo e a gente cria mais pontos de aprendizagem, mais pontos de contato que promovem a aprendizagem. Então, para isso que a tecnologia está aqui, para ajudar vocês a fazerem mais, economizar tempo de uma forma, mas aumentar a qualidade por outro lado. Aqui é um pouco das nossas ferramentas, e eu não vou me aprofundar muito, porque a gente quer continuar essa conversa com vocês. Então, se alguma coisa dessas parecer interessante para vocês, ou se quiserem experimentar alguma coisa, volta para conversar com a gente continua tendo conversas individualmente depois para mostrar mais em detalhe. A parte de integridade, a gente tem o que todo mundo conhece, que é o nosso reporte de similaridade, ou seja, a ferramenta que ajuda os alunos a submeterem os trabalhos, revisarem as semelhanças e, dessa forma, evitar o plágio. A gente, esse ano, está lançando uma versão 2.0, 3.0, eu diria, porque é um ganho muito grande do relatório de similaridade, que junto ao relatório de similaridade, a gente adiciona várias capabilities, não sei, várias maneiras em que você pode entender se aquele trabalho realmente é original. Eu entendo muito, eu concordo muito com o que o professor Augusto falou, que a gente tem uma lista de prioridades aí, né, do que entender. Então, algumas vezes é suficiente saber que o aluno copiou. Porém, outras vezes não. Se você vai publicar pesquisa, ou se você realmente está pedindo um trabalho de conclusão de curso, enfim, tem certos trabalhos que demandam rigor. E, para isso, originalidade vai ajudar, por exemplo, a você identificar vai identificar vários dados no documento para ver, por exemplo, qual é o padrão de escrita do aluno. Comparando com os trabalhos anteriores, ele vai te flag se aquilo pode ter sido, por exemplo, uma tese comprada. Quantos alunos não vão para um Zé Moleza, para um site comprar, principalmente agora online? Eles têm muito acesso para outra pessoa que pode fazer todo o trabalho por eles, sem ele dar sequer ter trabalho nenhum, e aquele trabalho ainda vai ser original. Se você checar a similaridade, não vai dar zero, porque outra pessoa fez. Então, esse é um problema muito grande, e a gente está aqui trabalhando com várias instituições no mundo inteiro que estão implementando isso e ajudam o professor a ver que aquilo pode ser um problema sério de integridade acadêmica. E com isso, escalar o problema, né? Porque é muito difícil para o professor, você quebrar essa confiança, né? Entre o professor e o aluno. Então, dessa forma, a gente traz dados que fazem o professor ficar mais tranquilo, né? Putz, eu tenho uma evidência forte aqui. E eu vou levar isso para qual seja o departamento responsável na minha instituição, para a gente investigar um pouco mais. Ou não, eu vou usar esse dado como um momento de aprendizagem com o meu aluno. Eu vou só sinalizar para ele, você pode melhorar aqui, aqui e aqui. E vamos ver no próximo como vem. Se o problema persistir, aí sim eu vou escalar o problema e tomar uma ação mais séria. Mas acho que isso ajuda a não ficar naquela coisa da desconfiança entre o professor e o aluno, porque o professor não quer isso. Como a gente falou no começo, o que muda é a relação entre professor e aluno, né? Isso que traz o impacto em o aluno se sentir motivado. Então, a gente quer ajudar para que isso não se quebre, mas ao mesmo tempo que vocês tenham ferramentas para garantir o rigor. A Authenticate é focado em pesquisa, ajuda pesquisadores a garantir a qualidade, estar tranquilos antes da publicação, porque eles não perdem o financiamento da pesquisa, eles não perdem o título deles, então é um trabalho mais focado em mitigação de risco mesmo, de plágio em pesquisa científica. Na parte de avaliação, a gente tem o Feedback Studio. O Feedback Studio tem várias ferramentas que ajudam a avaliação de textos. Então, perguntas abertas, e o que ele faz? Ele tem várias ferramentas de etiquetas que o professor pode configurar, ou pode usar as pré-configuradas para arrastar e colar em cima do trabalho, então é muito mais rápido.
e ele pode escrever comentários em cima, então vai ajudando de uma forma geral a avaliar aquele trabalho, dar a nota, colocar a rúbrica, como eu falei anteriormente, associar a rúbrica, enfim, te dá toda essa ferramenta completa para avaliar trabalhos, principalmente trabalhos escritos. Já Gradescope, que foi essa ferramenta que a gente falou, utiliza inteligência artificial para agrupar as respostas similares. E é realmente, assim, muito, muito, muito inovador, no sentido de que um trabalho que uma pessoa demoraria, no mínimo, 3 horas sentadas, corrigindo prova por prova, ela vai fazer em 20 minutos. Sem perder a qualidade, porque você continua avaliando. A gente nunca vai dizer se uma resposta está certa ou errada, mas sim, a gente vai agrupar e uma pilha de provas dessa, uma questão você corrige de uma vez só e se aplica para toda a pilha. Então, e tem mais várias outras coisas. Eu estou simplificando. Muito bem breve, sim. Gradescope, vocês podem criar uma conta de forma gratuita. Sempre foi e sempre será gratuito para os professores. Então, a gente vai mandar o link para vocês. Quem quiser testar, a ferramenta ainda está em inglês. A gente não lançou no mercado do Brasil. A gente está começando a introduzir em espanhol, mas a interface toda do produto é em inglês. Então, se alguém tiver dificuldade com inglês, talvez tenha alguma dificuldade, mas é bem intuitivo. Então, a gente encoraja todo mundo a testar e criar uma conta e usar. A gente vai pedir para vocês pagarem. A gente só vai pedir para vocês pagarem se vocês quiserem um apoio institucional, de integração, de treinamento institucional. Enfim, tem várias partes do produto que a gente pode oferecer para vocês também, que fazem parte disso, mas o que está lá disponível vai sempre estar disponível para vocês. Maravilha! Podemos passar. A gente tem um monte de recursos, gente. Como a Marina falou, eu estou na frente de marketing, a gente tem um time muito legal desenvolvendo muito material para vocês, junto com o pessoal do time da Dani, de treinamento e apoio acadêmico. A gente tem vídeos, a gente tem treinamentos presenciais quando a gente puder se encontrar de novo. A gente tem muito treinamento online, a gente tem várias sessões abertas, a gente faz também webinars todo mês. A gente vai começar a promover agora um webinar que vai contar com vários educadores, incluindo a professora Maria Inês Fini, que foi a criadora do Enem. A gente vai fazer esse evento, acho que semana que vem, ou daqui a 2 semanas. Semana que vem, dia 25. Isso. São eventos abertos a todos. São diferentes desses eventos. A gente gosta de falar com quem está encabeçando os projetos e faz parte dos projetos da instituição, para a gente criar um diálogo. Mas, nesse caso, são eventos abertos para todo mundo vir e participar. Então, a gente encoraja vocês a entrarem no site para poder participar e ler todo esse conteúdo, melhores práticas do mundo inteiro, e se inspirar um pouco e voltar para a gente ajudar vocês aí nesse processo. Muito bom. É isso. Então, somos aliados de vocês para apoiá-los. Nós não asseguramos, a gente apoia vocês a assegurar a integridade da educação e da pesquisa a nível global. Então, muito obrigada. E agora a gente fica aqui para as dúvidas finais. Vamos continuar essa conversa, acho que a gente ainda tem aí uns 15 minutinhos, né? Antes de eu abrir para as perguntas, eu já vou deixar os nossos contatos, né? Caso alguém já precise se ausentar. Convido que nos siga no LinkedIn e que assinem também as nossas newsletters para que vocês fiquem sabendo de todos os eventos que a Turnitin está organizando aqui no Brasil, né, o que está acontecendo. Vocês podem mandar um e-mail tanto para turnitinbrasil@turnitin.com, ou para uma questão um pouco mais comercial, vocês podem mandar direto para mim, mprado@turnitin.com, que aí, dependendo de onde você for, ou eu passo para o meu colega Roberto, que está lá no Sul, ou eu vou cuidar pessoalmente de vocês. Não deixem de se inscrever para o nosso evento da semana que vem. A gente deixou o link aqui no chat também. Cristiano também está passando o LinkedIn dele, está se colocando à disposição para vocês estenderem a conversa, que é muito bacana. A gente encoraja isso também, que vocês troquem contatos entre si para saber o que está acontecendo entre uma instituição e outra, né? Para todo mundo ganhar junto. Com isso, abro agora
para perguntas e comentários, se vocês quiserem. Já agradeço muito, muito, muito a presença de vocês, a participação de vocês. Cristiano, brigadaço mais uma vez por compartilhar o que vocês passaram aí na Dom Helder, a Dani e a Mari também pela fala delas, a presença de toda a nossa equipe. E, por favor, gente, podem, tanto pelo chat ou se quiserem, ficar à vontade, abrir seu microfone para comentário, questão, demonstrações de amor e afeto, a gente também não liga, a gente adora. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o Grand Scope, que é algo que, de fato, eu tenho interesse, já devo perceber, né? Já falei dele várias vezes. Quando a gente, bom, você falou assim, a gente pode abrir eu tinha visto, né, você abre uma conta e tal, mas para o aluno subir isso, significa que o aluno, ele também vai ter que ter acesso a essa plataforma, né, porque essa plataforma é diferente, então cada aluno tem que abrir a sua conta e subir o material por ali, é isso? Sim. Você quer responder, Dani? Ou eu posso responder também? Tanto faz, Mari, na verdade. Eu posso... na verdade, existem alguns caminhos. Então, assim, a gente pode, e quando você monta a sua turma, convidar o seu aluno para participar. Ou você também pode combinar com os alunos que eles te mandam o trabalho e você faz a submissão. Aí depende muito do fluxo que você vai querer desenhar de entregas. E aí a Mari, se quiser complementar... Não, é bem isso. Você pode usar a ferramenta para avaliar, descarregar, né, fazer o download e mandar para os alunos por outra maneira, ou você pode convidar os alunos para participar e dessa forma eles recebem diretamente no sistema. Então, ou seja, eu poderia receber as provas, as avaliações deles, eles mandam digitalizado e eu, em uma conta só, subo essas avaliações e utilizo ela para fazer a correção, é isso? Exato. Legal. Eu estou mostrando um pouco do site, ele está em inglês, então... Isso, eu já tinha visto, esse site. Então, por exemplo, para código de computador, ele consegue também fazer as correções, mas, por exemplo, aqui um exemplo de rúbrica, né? Que você vai criando e você vai mudando os pontos, você vai entendendo, por exemplo, tem muito aluno fazendo uma resposta para um caminho que é errado, que você nem tinha percebido antes, então você vai acrescentando, nesse caso, então... É muito errado, então é -3, então vou subir esse para +5 e vai indo, e aí você vai ajustando conforme você vai encontrando respostas similares. Então por exemplo, em matemática, e aí essa rúbrica vai se aplicar para todas as questões, e é você que cria isso, né? Então é você que avalia o trabalho. O lance é realmente que eles podem te dar agrupam, né? E fazem essa coisa muito mais fácil de você corrigir tudo de uma vez. E te dá todas as analíticas também, por questão e tal. Então, é muito fácil de você ver onde está o problema dos alunos, né? De uma forma direta. Mas aqui mostra que também você pode exportar, né? Então, você pode exportar tudo para uma planilha e usar o seu formato normal de compartilhar isso com os alunos ou voltar a própria prova para eles. Aí o feedback para os alunos, o que a gente retorna cada um desses PDFs com essas janelas, é isso? Sim. Sim ou não? O ideal dos alunos terem o acesso, e aí, Denise, só para te explicar, o que é legal? Você pode baixar o trabalho corrigido, mandar para os alunos, ou o que é mais legal, quando eles têm acesso, eles ficam com um boletim online, e aí eles conseguem acessar direto e ver. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, e aí eu mostro para vocês rapidinho a visão do aluno. Só que vai estar em espanhol, mas eu mostro rapidinho. É bem legal. E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente discutiu, né, em algumas apresentações, em algumas conversas que a gente teve, é assim, de repente você faz esse fluxo dos alunos acessarem online, e aí, por exemplo, tem aquele aluno, aquele outro grupo que vai ter mais dificuldade de conectividade, então eles mandam para você, de repente, até por WhatsApp, e você faz a submissão, né? Acho que a gente depois pode entrar no detalhe, marcar um bate-papo também, mas eu vou compartilhar minha tela rapidinho para você ver. Vou mostrar um exercício feito da perspectiva do professor e depois eu troco do aluno só para você ter mais ou menos uma ideia de como é que fica. Entrei aqui na home, tá? Não vou me ater aos detalhes, é só para você conhecer um pouquinho. Você já experimentou, né, que você falou? Então eu venho aqui nas minhas atividades e aí eu tenho aqui como professora, tudo corrigido, super bonitinho. Isso é bem legal. Então aqui, ó,
Deixa eu entrar. Aqui é como é que é a estrutura da atividade que eu estou corrigindo para fazer um template de facilitação de correção. Depois eu tenho aqui os trabalhos que os alunos mandaram, né? Os envios que os alunos mandaram. Então aqui é bem legal. Quer ver? Ó, eu tenho todos os meus alunos, o nome do meu aluno e quando é que ele me mandou a atividade. Tá vendo? Tem essa tecnologia que chama OCR, que vai ler. Então, é a escrita do aluno à mão que foi identificada pelo sistema e transformou em digital. Uma forma de você verificar quem fez a prova, né? Também. Porque você consegue ver aqui direitinho, quando é escrita, né? Manuscrita, você consegue ver a fonte, né? Como é que a pessoa escreveu, na verdade, não é fonte. A pessoa tá tão no digital hoje, tá maluca, desculpa. E aí aqui eu entro na minha estrutura da minha prova, então ela era composta por uma de cálculo com 2 perguntas, uma de geografia, uma de química com 2 perguntas. E aí eu clico aqui, nessa minha pergunta, eu já tenho, como tá tudo corrigido, tá vendo? Eu já consigo ver todos os alunos e a pontuação. É bem legal. Uma pergunta. Sim? Pode voltar para o slide anterior? Posso. Espera só um pouquinho. Este, não, mais um, né? Não, outro. Aqui. Não, anterior, parece. Onde tinha as letras. Aqui. Esse. Quem escreve é o professor ou o aluno? Aqui foi o aluno. Mas é a mesma letra. Ah, não, é que o nosso é de demo. O nosso é de... Mas elas variam, tá vendo? Mais para baixo. É um exemplo para teste, né? Mas nossa demonstração. Pensei que era um caso concreto. Não, é o nosso exemplo. Nós testamos na nossa convenção que tivemos em janeiro, lá em São Francisco, com as letras de todo mundo. Cada um de nós fizemos uma atividade, né, e colocamos. E assim, a minha letra é um garrancho e foi identificado tranquilamente. Então, é que eu peço desculpas, eu fui promotor 30 anos, eu começo a ver detalhe, então o problema que eu achei estranho. Mas, ó, é legal. Agora está explicado. É legal trazer isso, porque, assim, às vezes pode acontecer do sistema não reconhecer, e aí vai ficar em branco. Mas é porque ele reconheceu, então, é uma dúvida, né? Eu tava tendo, uma letra... Agora a explicação foi dada, obrigado. Super legível, mas são... Eu só quero fazer um comentário. Essa ferramenta é utilizada a nível institucional em diversas universidades. Por exemplo, todo o sistema de universidades da Califórnia, em Harvard, na Purdue. Então, assim, tem um nível muito grande de... é muito... Acuracidade. Acurácia, sim. Então, aí sempre te dá a opção de input manual, caso isso falhe. Tá. Obrigado. Mas assim, pelo volume ele vai... A nossa experiência, pelo que a gente tem aqui no volume, a maioria das letras ele de fato reconhece, mas tem algumas que... Inteligência artificial, sim. Isso. Algumas coisas, né? É o que a Mari falou, é o OCR. Aí, por exemplo, aqui a gente tem a atividade, né? A minha prova. E aí eu estou corrigindo, eu selecionei na minha estrutura, corrigi especificamente a questão 1, parte 1. Então, ele vai me mostrar toda a questão 1, parte 1 do aluno, e aqui na direita eu vou criando uma rúbrica, e conforme eu vou selecionando, ele vai calculando automaticamente. E aí eu posso fazer progressiva ou regressiva, ou seja, ele começa com 3 pontos e eu vou tirando conforme ele vai errando, ou ao contrário, conforme ele vai acertando, eu vou pontuando. Então aqui, ó, tá correto, tá no, né? Então eu marquei como 0, mas podia ser, sei lá, 2. E aí ele já automaticamente calcula aqui, ó, do aluno. Então isso é legal, tá? E existe uma possibilidade de ativar para o aluno, quando recebe a nota e a correção, mandar um comentário para o professor para revisão de nota. Você pode ou não ativar, tá? Então aqui assim, por exemplo, eu vou criando, aqui eu quero mais um item da rúbrica, então eu posso colocar aqui, falo que ele perde, sei lá, 2 pontos e coloco aqui a justificativa, então posso trabalhar com a minha rúbrica aí do jeito que eu quiser, tá? Isso é bem legal. Vou tirar esse item só. Vou para a próxima. Aí o que acontece? Eu botou o next, ou seja, eu vou para a próxima prova. Se eu tenho várias pessoas, imagina que, sei lá, um vestibular ou um esforço gigante, eu tenho várias pessoas corrigindo, eu vou para o next ungraded, ou seja, vai pular aquelas que estão em correção simultânea com vários professores e vai para a próxima que eu tenho sem corrigir. No meu caso, já estavam todas corrigidas. Então, o que vai acontecer? Eu vou rever as notas. E o que é super legal, ele me dá
já calcula mais ou menos o desempenho da minha turma de maneira automática. Então, eu tenho a mediana, eu tenho o máximo de pontos, eu tenho a média da sala, tá vendo? Isso é bem legal. Tem aqui todos os meus alunos com o e-mail e as notas. Eu posso mandar um e-mail para esses meus alunos falando, olha, sua nota está disponível, customiza a mensagem, posso colocar inclusive dentro como é que está a régua da minha sala para esse aluno receber e saber onde é que ele está posicionado dentro do grupo, enfim. Posso ou não mandar isso, né? E aí aqui, ó, eu posso despublicar as notas, eu posso fazer o download dessas notas, eu posso exportar essas avaliações e exportar submissões, que acho que era a pergunta que a Denise tinha também. Então, eu posso vir aqui e fazer um export, né? Das provas e dos envios dos alunos. Então, assim, eu faço um export aqui, ele vai preparar, e aí eu faço o download de tudo que os alunos submeteram. Então, como forma de documentação, às vezes você tem um arquivo, alguma coisa nessa linha que faz sentido para você, né? Eu não vou meter... foi rapidinho. Porque às vezes, gente, todo mundo trabalha de casa, minha conexão ela fica sacana e não quero deixar vocês esperando. Então, eu vou deixar baixando aqui, o que é bem legal. Eu tenho aqui, então, as estatísticas mais detalhadas, e isso é bem legal para o momento que a gente está passando. Então, eu tenho aqui por questão, tá vendo? Ó, média da minha questão 1.1, ponto 2, questão 2, questão 3.1, questão 3.2, eu tenho meus percentuais aqui na sala. E o que é legal? Eu consigo incluir tags aqui, e aí eu fiz esse exemplo específico que, por exemplo, o primeiro bimestre online. E aí eu consigo, por exemplo, tudo que eu estou dando de matéria que foi online, eu tagueio aqui. E por que eu faço isso? Porque eu consigo vir aqui e pegar estatisticamente por tag, ó, presencial, que foi segundo bimestre, primeiro bimestre, que foi online. Então, isso é legal também para vocês terem dados, começar a ver quantitativamente, de uma certa forma, né? Então, é isso que a gente... É basicamente o processo. Foi muito rápido o processo do Gradescope. Vou mostrar para vocês... abre aqui. Essa ferramenta é muito legal mesmo. Eu sou suspeita, eu acho divertidíssimo, assim, as coisas... Ó, só abrir aqui a prova, então tá daí vai cada... aluno, e aí ela tem, ó, tá vendo? Cada aluno, o que é? Então, aqui é o... E tem algum padrão que ele tenha que seguir para ele subir isso, por exemplo? Tem que ser uma questão por folha, tem que ser duas... Como ele vai identificar isso, por exemplo? Funciona assim, né? Então, a gente tem algumas formas, a gente pode criar um template fixo de atividade, ou a gente pode falar o seguinte, ó, eu tenho 5 questões nessa minha atividade, e aí o que vai acontecer? Quando o aluno faz o envio dessa atividade, ele fala assim, a minha questão 1 eu respondi na folha 2. A minha questão 2, eu respondi na folha 3. E aí o aluno vai marcando para você onde é que ele respondeu aquelas coisas todas. A gente, então assim, é bem interessante. Deixa eu fazer o seguinte, quero mostrar para vocês. Mas você também tem a opção de fazer... Pode fazer. De selecionar também, se o aluno não estiver envolvido no processo. Aí você que monta direitinho o seu esquema, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho a visão do aluno, que eu acho que é importante. Eu sempre aperto sign up ao invés de login. E juro que para vocês que eu sei inglês, tá? Mas é confusão. Vamos lá aqui. Parecia que já estava com a sua senha em seu e-mail. Não, mas é que eu quero pôr de estudante, para eles verem a visão do aluno. Entendi. A senha é a mesma. Não contem para ninguém. Mas aí o aluno, por exemplo, ele vai ver a aula que ele está inscrito, tá vendo? E aí eu vou entrar na mesma atividade, ó. Ele vê a atividade que ele tem que entregar. Ó, nesse caso ela já está entregue, então ele já tem o status. Se tava, por exemplo, se não está entregue, fica que ele tem que entregar, que está pendente, né? Quando é que é a data que foi entregue, qual que é o prazo que ele tem para entregar. Cliquei aqui. E aí eu vejo a minha atividade que eu submeti. E a minha pontuação, a minha correção, né? Então, assim, sim. Desculpa, finaliza, depois eu vou te pedir. Não. É basicamente isso, é só para eles verem assim, o aluno vai ter uma visão simplificada em relação ao professor, né? E pode falar. E onde que ele vê a nota dele, eu não vi. Aqui na atividade, ó, aqui ele já tem essa nota, como ela já foi corrigida, ó, ele tirou 6,5 de 12, né? E ele pode entrar na atividade especificamente, e aqui ele vê correção trechinho por trechinho, tá vendo? Aqui tem...
Então, tirou 2 de 3. Tá do lado. Na direita, na partezinha, na coluninha cinza do lado direito, tem lá qual que é a prova, meu aluno, qual que é o total de pontos, e aí depois questão a questão, como é que foi essa pontuação. Tá vendo que tem um R vermelhinho aqui? Um vermelho, gente, verde. Aqui, o que aconteceu? Eu propositalmente corrigi errado, mandei para o meu professor falando, professor, você pode rever para mim? E aí mostra que essa questão aqui, ela foi regraded, que ela foi devolvida para rever. E foi revisada, e aí legal. Colocou. Porque isso é uma coisa que a gente faz em sala, né? Então, quando você vai entregar a prova, você dá o período e ele vem fazer a revisão da prova. Em particular, geralmente eles vêm fazer a revisão da prova comigo. E vem ver a prova, ver o gabarito, ver se está certo, confere. Então, é uma forma deles continuarem podendo fazer isso, só que online, né? Online, e aí aqui você abre essa possibilidade, tá? Pessoal, a gente está no final do tempo aqui do evento, mas eu ia pedir para a Dani para ela mostrar um pouco já que a gente entrou aqui nessa parte, de mostrar um pouco então quais são as diferenças para avaliação de texto no Feedback Studio que a gente tem. Vocês topam ficar mais um pouco, mas também quem quiser pode também sair? O que vocês acham? Eu ia comentar, inclusive, que assim, se vocês ainda não abriram a sua conta gratuita no Gradescope, que façam isso, né? Hoje ou amanhã, ou mais tardar, porque em breve a gente vai ter uma sessão compartilhada, onde a Dani vai falar um pouquinho mais sobre o uso. Isso em primeira mão aqui para vocês, hein, gente? Novidade. Então, a gente combinou, é recente isso, né? Sim, é bem recente. Isso a gente estava falando hoje pela manhã sobre eu falei ontem. Sim, que legal. Então, façam a inscrição de vocês, porque todo mundo que está inscrito, né, que a gente identificar que é daqui do Brasil, vai ser convidado para essa sessão compartilhada. Vou mostrar para vocês, então, só para Mari falando, entrei em tanitim.com, entrei com o meu login, tenho acesso ao Feedback Studio, que é a nossa ferramenta completa, que tem tanto a parte de gerar reportes de semelhança, quanto a parte de feedback que a gente falou, que é bem importante. Vou mostrar para vocês rapidamente. Vou entrar aqui como professora, que eu estou como administradora. Vou entrar na minha atividade. Não se preocupem, todas essas coisas a gente ensina, se porventura vocês adquirem, tá? Então, eu tô indo rapidinho só para mostrar a ferramenta e não tomar tanto o tempo de vocês. Tem aqui meu reporte de semelhança. Só uma coisa antes de eu entrar. Olha que legal. A gente tem aqui, tem uma atividade que eu enviei, a Daniele, tal, e o índice percentual de semelhança 12%. Embaixo tem aluno 1, trabalho exemplo, 28%, e aí vocês veem que tem amarelinho, tem um EN no meio, na quadradinho amarelo. O que significa isso? A gente tem uma possibilidade que é assim, o aluno mandou o trabalho em português, e eu ativo uma opção que ele traduz isso para o inglês automaticamente, eu nem vejo, é invisível, ele faz esse reporte duplo, o trabalho em português e o trabalho em inglês. E aí ele faz o seguinte, o trabalho em português ele verifica com as bases de dados em português, e o trabalho que ele traduziu automaticamente, para mim é invisível, só cliquei um botão, ele traduz para o inglês, ele faz verificação com a base de dados em inglês. O que significa esse N aqui? Significa que o trabalho que ele fez comparação com base de dados em inglês tem mais semelhança do que o em português. Então, acho legal compartilhar, porque quando eu descobri isso, gente, eu achei massa. E aí, bom, eu adoro esses recursos. Então, isso é um comentário. As bases de dados que a gente tem são 3. A gente tem uma base de dados de páginas de internet atuais e arquivadas. A gente tem uma base ou seja, sites que já não existem mais. A gente tem uma base de dados de trabalhos de alunos, então é uma opção da instituição colocar isso na nossa base de dados para evitar cópia entre estudantes, mas isso eles também podem deixar disponíveis para outras instituições acessarem sem ver os trabalhos, só para semelhança. E é muito legal porque é estranho, porque a gente vê às vezes alunos da Colômbia que copiam de alunos da Espanha, e assim você fala, como que isso acontece? E a outra base de dados é de repositório de pesquisa. A gente tem uma parceria com a Crossref, e todas as bases que são fechadas de pesquisa que você precisa pagar, a gente consegue acessar para copiar, para também checar a semelhança. Então, dessa forma, te dá uma cobertura que não existe em outro lugar, e a gente ainda garante a segurança dos seus dados, né? Porque usando esses sites gratuitos na internet, você está compartilhando a autoria dos alunos com uma pessoa que criou um site que ela com certeza vai
se beneficiar de ter acesso àquele trabalho de uma maneira financeira de outra forma, né? Então, por isso que ele é gratuito. E, então, ele é totalmente inseguro e contra a razão pela qual você está checando o trabalho, que é garantir a integridade acadêmica. Bom, gente, vou mostrar rapidamente, então. Aqui do canto direito, a gente tem 4 barras, 5 barras. Esse botão, o mais escurinho, azul escuro, é meio que para falar o que eu quero visualizar no meu report. Quero visualizar só percentual de semelhança, quero visualizar só feedback. Tá? Essa barra azul é de feedback, a barra vermelha é de percentual de semelhança com as bases de dados. E aí, esse roxinho, ele é gramática em inglês. Então, se você, por exemplo, tem uma aula de inglês, as pessoas mandam ensaios em inglês e querem a questão de correção gramatical, é possível. E essa última é para fazer o download do relatório. E, de repente, se você precisa mandar para alguém, ou para o aluno, ou, enfim, se está algum tipo de revisão, você pode fazer o download aqui. Vou focar na parte do feedback rapidinho para gente. Então, como é que funciona? Bem rapidinho, Dani, estão pedindo para encerrar por aqui. A gente tem aqui, por exemplo, o texto, né? E aí eu tenho etiquetas rápidas. O que é isso? Professora, às vezes tem um estilo de colocar comentário. O que eu faço? Eu tenho um comentário aqui, ó. Eu li esse texto e falei, ó, aqui tá bom o argumento. Aí tô lendo aqui e falei, não. Verifica a citação. Ou tô lendo aqui e falei assim, aqui nesse trecho você precisa melhorar o suporte de ideia. Então, eu consigo criar uma gama de etiquetas rápidas do meu método de correção para apontar especificamente para o aluno onde ele precisa daquela melhoria. Inclusive, eu posso selecionar o texto e colocar a minha etiqueta e destacar para o meu aluno. Consigo inserir um comentário também, um balãozinho de fala, onde eu falo para o meu aluno, ó, alguma coisa. Bem criativa, gente, alguma coisa. Né? E eu posso colocar também um texto, falar assim, melhorar aqui. E posso, inclusive, arrastar esse texto para outros lugares, tá? Outra opção que eu tenho é comentários de voz, então eu consigo colocar aqui um comentário geral sobre o trabalho. E aqui em cima, essa barrinha menor, comentário de voz, então eu consigo gravar, estou falando sobre a página 2, pausa essa gravação, vou para a próxima página e posso falar, ó, na página 3, tal coisa. E aí eu salvo esse comentário, eu consigo gravar até 3 minutos de áudio, mas é uma pista só. Então eu tenho que ir pausando e orientando para o aluno onde é que eu tô comentando. E por fim, a parte que eu sou particularmente fã, eu consigo criar matrizes de correção, matrizes de avaliação, onde eu mostro para vocês bem rápido uma matriz, para vocês terem ideia. Então eu criei uma matriz, tá? E aí depois explica como pode criar essa matriz, cria os níveis aí, as minhas escalas de pontuação, e aí ela aparece assim para mim, ó. Embaixo tem a descrição do que é cada critério, e aqui eu tenho os critérios em que eu posso mover o ponteirinho, falando aqui em articulação tá como 20, informação menos, intervenção, acho que é nível 2, deu 8, e aí eu faço o quê? Escolhi todos os critérios, revi, botãozinho azul lá em cima, aplicar nota, aplico minha nota, então tá, como valia 20 o meu exercício, ele tirou 11,2 de 20, ou aqui em cima eu tinha colocado o critério de 100, 56 de 100. E aí é essa parte da correção. Estamos super em cima do tempo, então eu vou parar e vou devolver a palavra para a Mari, para a Marina. Quero agradecer vocês e fico à disposição se vocês quiserem conversar, tiverem dúvidas, enfim. E convido todos vocês às sessões compartilhadas. Temos uma semana que vem, inclusive, para falar um pouco sobre essa ferramenta de feedback. Sim,